Graça e paz, família. Amém. Você já está abençoado nessa noite? Quero trazer uma palavra para você, curta, mas eu creio que vai edificar a sua fé nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 21, 18. Nós vamos ler até o 22. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, se tiveres fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, que é viva e eficaz. Te pedimos, Espírito Santo, ministre aos nossos corações através dela, que haja crescimento aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu recebi um amigo meu lá em casa para o café da manhã. Depois a Maria fez uma cara aqui para mim agora, ela achou que ia ser o momento power. Ontem eu recebi um amigo meu lá em casa para o café da manhã, e esse amigo meu, no passado dele, ele mexeu um tempo com o ocultismo, e depois de um tempo ele se converteu, ele tinha feito pacto de sangue, tinha feito várias coisas lá, depois de um tempo ele se converteu, e agora ele é cristão. E ontem ele estava lá em casa, a gente foi tomar um café da manhã, e eu estava conversando com ele, e ele falando assim, né, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que Deus está curando mesmo, que Deus está fazendo mesmo, e eu contando as experiências, e ele olhando assim para mim com aquela cara meio assim de dúvida, e eu falando com ele: olha, eu já vi perna crescer, eu já vi pessoa com pedra no rim, a gente orar e a pessoa falar que sentiu como se estivesse queimando e depois já não tinha mais nada. Já oramos com pessoas que tinham cisto e o cisto desapareceu. A gente já viu muita coisa acontecer, muito milagre acontecer, e ele olhando assim para mim com aquela cara de desconfiado, né? Cristão já há muito tempo, mas com aquela cara de desconfiado. E ele falou assim comigo: ô Igor, eu tenho uma dificuldade, porque eu mexi com o ocultismo, eu fazia rituais e eu via a minha própria pele fechar, cortaduras que eu fazia, eu via o sangue se tocar ali na hora enquanto eu fazia algum ritual, e eu sabia que estava acontecendo ali, mas quando se fala de dentro da igreja, eu fico com o pé atrás. Eu sei que Deus cura na teoria, mas na prática, para mim, eu fico duvidando. E ele estava contando isso para mim, e eu pensando, né? Quanto tempo nós já caminhamos com Jesus, e às vezes a gente pensa assim ainda: será mesmo? E quando Jesus faz algo, a gente fala assim: mas peraí, como assim? Nós vemos aqui nessa história em Mateus que Jesus estava caminhando com os discípulos, e ele chega até uma figueira, e ele vai pegar alguma coisa, que ele está com fome, né? E ele olha para a figueira só tem folha, está bonita lá, mas não tem nada de fruto. E Jesus manda aquela figueira, ele fala assim: ó, nunca mais você vai ter fruto, nunca mais. E naquele mesmo momento a figueira seca, e os discípulos eles ficam maravilhados com aquilo, né? Como assim, né? Como aconteceu? Mas caminhando com Jesus ainda parecia que, tipo assim, peraí. Quantas vezes, né, nós caminhamos com Jesus por um tempo, nós estamos caminhando já há tempo, e Jesus fala assim: olha, eu vou fazer. A gente fala assim: será, Jesus? Vai fazer mesmo? Será que é possível? E é isso que eu percebi naquele momento que eu conversava com meu amigo, ele falando assim: olha, eu sei e eu ouço falar e eu já vi, mas ao mesmo tempo, quando acontece, quando eu vejo acontecer, eu fico meio desconfiado. E aí a gente terminou de tomar nosso café da manhã. Antes dele sair, ele falou assim: ora por mim. E eu orei com ele, né? Na oração falei assim: Deus, olha, aumenta a fé dele, começa a mostrar nos próximos dias coisas sobrenaturais, experiências sobrenaturais para ele.
E aí, antes dele orar, ele estava com a barriga muito... Antes dele ir embora, ele estava com a barriga muito inchada. Eu tinha terminado de orar com ele. Eu falei assim, deixa eu orar na sua barriga. E ali eu fui orar com ele. E enquanto eu estava encostando na barriga dele, eu sentia mover assim lá dentro. Eu ia atrás e aí continuava orando. E eu sentia a barriga dele desinchando, na hora. E aí terminamos de orar. Ele olha para mim com o olho cheio de lágrimas. E ele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei explicar. Mas antes de você encostar a mão no meu ombro, eu senti uma mão no meu ombro. Depois eu senti a sua mão no meu ombro. E depois, quando você encostou a mão no meu ombro, eu senti como se tivesse uma coisa assim, ó, estourando e saindo para fora. E depois, quando você foi para orar na minha barriga, você estava com a mão de um lado na minha barriga, eu já estava sentindo uma mão do outro lado. E depois você veio e colocou a mão bem em cima onde eu estava sentindo a mão do outro lado. Eu falei com ele, cara, é experiência, Deus faz. Deus faz. Muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus, mas duvidando o que Ele faz. Pensa só, os discípulos, né, pastor, nesse momento da multiplicação dos pães. Olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus. O que nós vamos fazer com isso aqui? Deus faz. E a Bíblia vai falar que foram 12 cestos coletados de pão extra. Daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Pensa só, Deus faz. Mas muitas vezes nós somos incrédulos. Caminhando com Jesus, vimos muitas vezes o que Jesus já fez, e a gente fala assim, será que Ele faz mesmo? Eu já me percebi em momentos que eu falava assim, será que Ele faz mesmo? Eu me lembro que quando o Espírito Santo começou a me chamar para orar por cura, eu falava assim, Deus, vai que não acontece. A vergonha, Deus. E eu lembro vezes onde meu coração estava queimando para orar para alguém, e eu falava assim, vou nada? Vou nada? Aí eu vou lá e chego para a pessoa e falo assim, deixa eu orar por você. Aí eu oro e a pessoa não é curada, e aí como que eu fico? A nossa própria incredulidade muitas vezes nos mantém de receber e participar e ver milagres acontecer. E eu lembro que eu falei com ele alguns conselhos, e eu quero compartilhar com você também alguns conselhos para a gente dar fim à nossa incredulidade. Amém? A primeira coisa que a gente vê é que a aparência ela não traz frutos. Se a gente ver no versículo 19, a Bíblia vai falar que Jesus viu uma figueira na beira do caminho e ele chega até ela. Se ele viu e ele foi até ela, ele imaginou que aquela figueira já não estava seca, né? Ela estava bonita, e lá não tinha fruto. Então, a aparência, ela não garante fruto. Muitas vezes nós vivemos por aparência. Aí, na hora do louvor, nós levantamos a mão, e talvez até solta um glória a Deus, um aleluia, um amém. Mas vivemos por aparências. A aparência não garante fruto. Aquela figueira, ela estava bonita, ela estava cheia de folhas, mas ela não tinha nenhum fruto. Pensa só. Nenhum fruto. Para que serve uma árvore, um pé de manga? Para dar fruto, para dar manga. Para que serve um pé de goiaba? Fora tirar a vara para bater nos meninos, né? Para que serve um pé de goiaba? Quem já apanhou aqui com vara de goiaba? Você já apanhou com vara de goiaba? É ruim, né? Eu não recomendo, não. Uma árvore, uma árvore frutífera, ela serve para frutos. E a partir do momento em que ela não dá mais frutos, ela já não serve mais de nada. Jesus, naquele momento, ele olha para aquela figueira e fala assim, você não está servindo para mais nada. Então seca, morre. A Bíblia vai falar que Jesus é a videira verdadeira. E ele corta os ramos que já estão mortos. Nós precisamos frutificar. Precisamos buscar dar frutos. Jesus, ele procura por frutos. Ele busca uma fé genuína nos nossos corações. Como está a sua fé? Segunda lição que a gente aprende, segundo conselho, é que a fé viva, ela produz resultados. Olha só o versículo 21 de Mateus 18.
ao que Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Jesus está falando assim, ó, a sua fé, ela produz resultados. Então, se você tiver fé e você não duvidar, isso aqui que aconteceu com essa figueira não é nada para você. Isso aqui é fichinha. Porque você pode até falar com um monte, move e pula dentro do mar, que ele vai pular dentro do mar. Jesus está falando, a sua fé pode mover montanhas. Quantas vezes nós não ouvimos falar de milagres grandiosos? E você acha que foi pouca fé para mover? A nossa fé, ela pode mover montanha. A fé viva, ela traz resultados. Quando eu vivo a minha fé, quando eu acredito e eu vivo naquilo que eu tenho falado, naquilo que tem sido ministrado a mim, eu começo a ver resultados. Então, o Espírito Santo continuou me perturbando a orar por cura. Até que eu falei, bora, né? Então vamos. E eu vou te falar, muitas vezes eu não vi a pessoa ser curada. Mas também muitas vezes eu vi a pessoa ser curada. E o Espírito Santo me ensinou algo, ele falou assim, olha, quem cura não é você. Quem cura não é você. Você ministra a cura, mas quem cura sou eu. E se eu quiser curar, eu vou curar. Eu só preciso que você tenha fé. E que você haja nessa fé, porque a sua fé vai dar resultado. A sua fé vai dar resultado. Uma fé viva, ela traz frutos. Ela não é só uma coisa de beleza, não é só folhas verdes e tudo bonitinho, mas ela é algo frutífero, ela é algo que ela traz algo de valor para as pessoas que estão em volta. Você já percebeu que os dons do Espírito, a grande maioria deles, com exceção ao falar em línguas, ele é para beneficiar o seu irmão? É cura. Interpretação de línguas. Dom de ciência, dom de sabedoria. Palavra de sabedoria. São coisas que Deus nos usa para beneficiar o nosso irmão. Para beneficiar a nossa comunidade de fé. Então, a partir do momento que você vive uma fé viva, você começa a ser alguém que é produtivo para a sua comunidade, que dá frutos para a sua comunidade. Nós precisamos viver a fé viva. A terceira coisa que nós aprendemos, a terceira lição, no versículo 22, a fé, ela se alimenta de oração. Olha só, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A oração, ele é o canal da fé ativa. Oração é o meu relacionamento com Deus, é o tempo que eu passo falando com Deus. Quando nós queremos fortalecer um relacionamento com alguém, nós precisamos sentar e conversar com aquela pessoa, conhecer aquela pessoa, andar mais perto daquela pessoa. A mesma coisa quando nós falamos sobre Deus. A Bíblia vai falar que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar focados também no nosso momento de intensidade com isso aqui, ó, com a nossa Bíblia. Ouvir a palavra de Deus, nos enchermos da palavra de Deus. É interessante que eu estava falando com esse amigo meu, eu falei, olha, eu vou te falar algo que talvez você não vai gostar, mas eu vou te falar porque eu te conheço há muito tempo e eu posso falar. E eu passei por aquele processo junto com você, o processo de quebra daquele pacto, né? Eu falei com ele, porque você viveu tão intensamente o mundo espiritual, depois que você conseguiu quebrar aquele pacto, você correu do mundo espiritual. E é por isso que você já não vê mais as coisas sobrenaturais acontecendo. Ele olhou assim para mim e eu falei assim, pensa na igreja que você escolheu frequentar. Nada, não estou falando nada contra nenhuma outra igreja. Falei, lá eles ministram cura, lá ministram... Não. Pensa no que você tem orado. Pensa no que você tem pensado. Mas ele falou comigo, ele falou assim, cara, eu fiquei com medo daquilo que eu tinha vivido e eu corri mesmo, corri para o lado oposto.
Se nós queremos viver o sobrenatural, nós precisamos ir atrás do sobrenatural. Olha, eu tenho visto igrejas, e a gente vê isso muito aqui nos Estados Unidos, igrejas americanas, onde se tornou um clube social. Vai todo mundo, tem um tempo de amizade ali, pá, um louvorzão top, umas músicas muito boas, uma palavra assim motivadora, mas sem a presença do Espírito Santo. Sem cura, sem libertação, sem mudança de vida. E muitas vezes a gente não percebe, mas a gente vai caindo naquela rotina. E a gente começa a viver o Evangelho, mas sem Jesus. Ou talvez sem o Espírito Santo. E a gente fala o nome dele, a gente canta no nome dele, mas a gente está vivendo o Evangelho sem ele. Nós não estamos nos alimentando dele. Jesus, antes dele subir ao céu, ele fala assim, olha, eu vou te enviar um ajudador, o Espírito Santo, mas muitas vezes nós vivemos a nossa vida fora do Espírito Santo. E a gente fala assim, eu vejo lá que Deus curava mesmo, eu ouvi falar, mas não sei se eu acredito. Mas é porque eu não estou vivendo com o Espírito Santo, porque a partir do momento em que eu vivo com o Espírito Santo, é impossível viver sem ver milagres. É impossível. O Espírito Santo ele vai movendo. Eu falei aqui uma vez, um dia eu fui lavar o carro. Fui lavar o carro. E eu entrei lá, estava com a camisa do uniforme da igreja. Entrei lá, estou pagando, eu estou ouvindo a mulher ouvindo um louvor, né? A dona do car wash. Falei, a senhora é cristã? Sou cristã, tá. Que legal. Aí eu falei, eu sou pastor. Nossa, que legal, tão jovem, conversando, aí vem outro, paga. Ela começa a contar a história da vida dela lá, olha, pastor, ora pela minha amiga, que a minha amiga está com câncer. Falei, interessante. Falei, Deus cura câncer. Ela, eu creio. Eu falei, Deus cura câncer. E aí eu falei assim, Deus, eu tenho tido tantas experiências com Deus, e comentei na questão das pernas, né? E ela falou assim, eu estou com uma dor nas costas muito forte. Eu falei assim, você já checou se a sua perna é uma maior que a outra? Não, pastor, nunca olhei, não. Falei, vamos ver? Vamos ver. Aí foi lá, sentou, esticou a perna, e certo, né? Uma perna um tanto assim, maior que a outra. Eu falei com ela, você crê que Deus cura? No Lava Jato, tá, gente? No meio do dia, assim, lotado, e a gente passando, ela colocou outro lá no caixa, e a gente sentou lá na cadeirinha. Falei, você crê que o Senhor cura? Creio. Falei, então você está sentindo dor nas costas? Estou. Oramos por ela ali, orei por ela, e na hora a perna dela cresceu. E eu falei assim, levanta e procura a sua dor nas costas. E ela fez assim. Ela falou, não estou sentindo mais nada. Eu falei, glória a Deus. Voltou lá para trás do caixa, aí eu estou respondendo as mensagens no celular, ela vem, chega com o celular dela e fala assim, toma aqui, pastor. Eu falei, o que foi? Eu estou com a minha amiga no telefone, ela lá de outro país, é para você orar por ela. Quando nós vivemos com o Espírito Santo, é impossível não viver milagres. É impossível não viver o sobrenatural, porque nós servimos um Deus que o sobrenatural para ele é normal. Eu gosto de uma palavra do pastor Bill Johnson, que ele fala assim, olha, a realidade do céu é quando nós começamos a ver milagres como algo natural. Como quando o sobrenatural ele se torna parte do nosso cotidiano. Quando cura já não é algo mais que a gente fala, nossa, que isso aconteceu? Nós falamos, não, Deus cura mesmo, isso é normal, Deus cura. Pensa na naturalidade de Paulo, de andar e falar assim, olha, levanta e anda. Levanta e anda é uma naturalidade que... Às vezes eu fico olhando assim para uma pessoa na cadeira de rodas e falo, e se eu for? E se eu chegar e falar, levanta e anda? Pensa, é porque vive tão intensamente o dia a dia com o Espírito Santo que o sobrenatural ele se torna natural. Nós precisamos firmar nossa fé. Nós precisamos buscar o sobrenatural. Ao invés de correr e falar assim, não, peraí, eu vou para lugares onde não tem, vou conversar com pessoas que não tem, não vou orar por isso, não vou... Se você correr, não vai acontecer mesmo.
Comece a buscar, falar, Deus, olha, aumenta a minha fé, me mostra coisas fora do normal, Deus, eu quero viver experiências fora do normal, eu quero ver o Senhor fazer coisas que para mim não faz sentido, Deus, eu quero ver. E nessa conversa com ele, eu parei para pensar de tanta coisa fora do normal. Fora do normal, aos olhos humanos, eu vi acontecer. E por estar vivendo isso a cada dia, para mim já virou algo assim que eu falo assim, não, isso acontece mesmo, isso é normal. E eu até brinquei com ele, falei, ô Gabriel, falei o nome. Falei assim, ninguém conhece o Gabriel. Falei, ô pessoa. Falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente vive tanto nisso, que quando chega alguém com a perna maior que a outra, ou com algum probleminha assim, eu nem penso se a pessoa vai ser curada. Eu sei que ela vai. Porque eu sei que Deus vai fazer. Porque a gente está vivendo nesse sobrenatural. E é isso que Deus tem nos chamado para viver. A Bíblia vai falar que o Evangelho não é sobre palavras, mas é sobre poder. É sobre poder. E se nós queremos atrair o mundo lá fora, e se nós queremos mostrar para o mundo quem é Jesus, nós precisamos mostrar a ele que Jesus tem poder. Poder. Não é diferente quando você fala sobre algo do que quando você mostra algo? Eu chego para você e falo assim, olha, carne de boi é muito bom. Mas se eu chego para você e falo assim, toma esse pedaço de carne de boi para você ver como que é bom. Se eu chego para você e falo assim, Deus cura. Não é diferente se eu chegar para você e falar assim, deixa eu orar por você, porque Deus vai te curar. Isso vira algo pessoal. E a experiência, ela muda. Nós precisamos buscar isso. De vivermos no sobrenatural. De aumentarmos a nossa fé. De dar o fim à incredulidade. Caminhar com Jesus e falar assim, não, eu sei, Jesus faz mesmo, olha, Ele está fazendo. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero te perguntar, como está a sua fé? Como está a sua fé? A sua fé no sobrenatural. A sua fé de que Deus faz mesmo. De que Deus opera mesmo. Que a sua fé é de que nessa situação que você tem passado dentro da sua casa, nessa situação que você tem passado no seu casamento, nessa situação que você tem passado com seus filhos, nessa situação que você tem passado no seu trabalho, que Deus ele pode mudar essa situação. Que Deus pode mudar essa situação que você tem passado com a sua saúde. Como está a sua fé? Nessa noite, eu quero orar por você, para que Deus fortaleça a sua fé. Para que Deus te dê visão além do possível. Para que Deus te leve a lugares mais altos, para que você tenha experiências fora do normal. E depois, quando a gente terminar, se tiver alguém que precisa de cura, eu quero que você me procure também. E você quer experimentar, me procura, nós vamos orar também. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você para Deus aumentar a sua fé nessa noite. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que opera milagres, que opera maravilhas, que faz coisas que para nós parecem ser impossíveis, mas para o Senhor é algo fácil, é algo do cotidiano. Nessa noite, Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que toda semente de incredulidade venha cair por terra em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, viver experiências novas com o Senhor, ir a lugares mais altos, entender, Senhor, as coisas que vêm do céu, Pai, cada dia mais. Que milagres venham ser coisas do nosso cotidiano. Que milagres venham ser algo natural para nós, que nós possamos viver de milagre em milagre, Pai. Manifesta o seu poder, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa saúde, Pai. Manifesta o seu poder, Pai. Pai, para aquela pessoa que está aqui dentro e ainda está duvidando, que nessa semana ela possa ver coisas sobrenaturais. Que o Senhor venha se manifestar de maneira sobrenatural para ela.
para que o seu nome seja louvado. Nós te damos graças porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um bom Pai. Aumenta a nossa fé, Pai, e que nós possamos viver a cada dia o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.